de Lucas, no capítulo 2, no verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás. José, esposo de Maria, era nascido em Belém e era na época do imperador romano chamado César Augusto. Então foi emitido um decreto para que todos fossem se recensear. E José teve que ir a Belém porque ele era nascido lá. E foi justamente no período em que sua mulher, Maria, estava prestes a dar à luz. E ao chegar ali, ela sentiu as dores de parto. E procuraram um lugar após o outro para se hospedarem, mas não havia lugar para eles, a não ser na estrebaria. Esse texto, ele é muito emblemático, porque 2000 anos se passou e nós vemos aí as cidades lindas, enfeitadas, luzes para todos os lados, porém não há lugar para Jesus nas hospedarias desse mundo. Jesus continua sem lugar, sem espaço nesse mundo. João 14:30, Jesus deixou claro a quem esse mundo pertence. Ele disse: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo é outro, não aquele que nasceu há 2000 anos atrás na estrebaria. Como nós vimos, no mundo não há espaço para Cristo. O mundo jaz no maligno. E a igreja? Deus instituiu uma igreja nesse mundo. Para quê? Para que essa igreja, por meio dela, toda a terra fosse abençoada, todas as pessoas fossem abençoadas. E por meio dela, as pessoas conhecessem o Messias, conhecessem Cristo e fossem salvas. Entretanto, no livro de Apocalipse, que é um livro simbólico, e ali relata 7 igrejas. Cada igreja representa um período da história. Da mesma forma que os 7 selos, cada selo representa um período. As 7 trombetas, cada trombeta representa um período. Por exemplo, quando for tocada a última trombeta, 1 Coríntios 15:52, fala que é justamente nesta trombeta, na última trombeta, Jesus volta e os mortos em Cristo irão ressuscitar. Da mesma forma, a 7ª igreja é a última, é o período em que nós estamos vivendo. Apocalipse chama de Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo. É um momento em que o povo de Deus está sendo julgado, mas aparentemente nada está acontecendo. As pessoas estão vivendo suas vidas normais. E a Bíblia diz que não há lugar para Jesus na hospedaria da igreja. Apocalipse 3:20, na mensagem à Laodiceia, no momento do apelo que Cristo faz a esta igreja, ele diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o momento em que você observa, mais uma vez, o Rei do Universo do lado de fora. Não há espaço para ele. Ele está à porta, bate. Então, se ele está à porta batendo, é porque ele está fora. As pessoas continuam nos seus cultos, nas suas devoções, nos seus rituais, nos seus eventos, nos seus entretenimentos, e imaginam que Jesus está sendo louvado, glorificado e honrado. Mas veja o que a Bíblia diz. Isso é muito sério. Assim como há 2000 anos atrás, não houve lugar para Jesus na hospedaria do povo de Deus, no meio do seu povo, não há lugar também para o Cristo. As igrejas se encontram hoje divididas em 3. Nós temos aí as igrejas históricas, que é formada pelas igrejas batistas, pelas igrejas presbiterianas, as igrejas metodistas, a igreja luterana.
essas igrejas que surgiram aí no período da Reforma Protestante. E depois surgiu outro grupo de igreja que é chamado de igreja pentecostais. E recentemente surgiu as igrejas neopentecostais. O detalhe é que as igrejas históricas, elas estão vivendo aí uns cultos sentimentalistas. Jesus Cristo é aquele que realiza os sonhos. Meu irmão, Jesus vai realizar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Mas na verdade Jesus veio para quê? Para salvar do pecado. Isso não se vê mais falar. As pentecostais é só manifestação de poder, prosperidade, emoção. E as neopentecostais são as igrejas dos milagres. Um detalhe é que há pouco tempo atrás, eu observando nos canais da televisão, porque todo canal hoje, esses canais abertos, é de igrejas. E eu analisando a diferença de poucos dias atrás, os milagres voltaram. Na pandemia, essas igrejas pararam de fazer milagres. Nenhuma delas combateram a Covid. Um vírus tão simples, mas as igrejas milagrosas não puderam combater esse vírus. Depois que o vírus, praticamente eu acredito que o pior já passou, você vê novamente os pastores levantando a bandeira dos milagres. É um milagre atrás do outro. Até quando você vai ficar iludido com esse tipo de situação? Mas entenda, no final de tudo, você vê os pastores destas igrejas milionários. Uma mansão após a outra, um carrão após o outro, um jatinho após o outro. Enquanto isso, as pessoas estão iludidas com coisas que não acontecem, milagres falsos. Apocalipse 16 diz que são espíritos de demônios que fazem milagres, obra do engano. Abra o olho, volte para a Bíblia. Essas três divisões em que a igreja se encontra, as igrejas históricas, elas dizem que aceitam Jesus, mas na verdade elas rejeitam a lei de Deus. Elas falam que Deus deixou a sua lei e que a igreja deve guardar a lei. Entretanto, o quarto mandamento, eles dizem que não existe. Guarde a lei de Deus, menos o quarto, menos o sábado. E a Bíblia diz em Tiago 2,10, se guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Então, quer dizer, as igrejas históricas rejeitaram a lei de Deus. Como que eu aceito Jesus e rejeito a sua lei? É simples. Jesus, eu quero tudo que tu pode proporcionar. Eu quero as tuas bênçãos, a paz, a prosperidade, a fartura, a alegria, a saúde, mas eu não quero andar nos teus caminhos. As igrejas pentecostais dizem, não, a lei não existe. A lei foi abolida na cruz. Então não precisa guardar a lei. E você vê casos absurdos nessas igrejas. Coisas assombrosas. Adultério, crimes, corrupção. E as neopentecostais seguem o mesmo que as pentecostais. A lei foi abolida na cruz. Viva do jeito que você quiser. Jesus é o provedor, é o Jeová Jirê, mas não o Senhor. Ele salva, ele é o Salvador, mas ele não é o Senhor, porque ele não tem lei. Viva do jeito que você quer. E por outro lado, Deus levantou uma igreja. Essa igreja é uma igreja profética. Deus levantou para que ela pregasse as últimas mensagens a esse mundo. No entanto, ela também se engloba aqui em Apocalipse 3:20, que Jesus está às portas, batendo, porque não há espaço para ele também nesta igreja. Por quê? Essa igreja está em volta de um círculo vicioso. Deus levantou ela não para que ficasse entre as quatro paredes, pregando para crentes. Todos os sábados, essas igrejas estão repletas. E ali os pastores, anciãos e outros pregadores pregam. E para quem que eles pregam? Para os crentes. No domingo continuam pregando para quem? Para os crentes. Na quarta-feira continuam pregando para quem? Para os crentes.
Todos os eventos que ocorrem nessa igreja são voltados para quem? Para os crentes. E não foi para isso que Deus levantou essa igreja. Deus levantou para que ela fosse a luz do mundo, para que advertisse o mundo que está em trevas. Mas ela continua envolta do seu sono, do seu conforto. A cada dia reinaugura uma igreja com aquele conforto, cada uma mais bonita do que a outra. Deus levantou esta igreja para que ela cumprisse a missão de advertir o mundo, de levar as 3 últimas mensagens a este mundo. Lucas 2, 10, 11. Eis que vos trago boas novas. Na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é o Cristo. A palavra boas novas aí é evangelho. É esta a notícia que tem que ser dada ao mundo. O evangelho. O Cristo nasceu. O Cristo viveu. O Cristo morreu na cruz. O Cristo ressuscitou. O Cristo é a solução para mim, para este mundo. Não há solução para ele na ciência. Não há solução para ele na política. Não há solução para ele na educação. Observe que faliu. Essas esferas do mundo faliram. Todas envoltas em corrupção, em injustiça. Há um Salvador, é o Cristo. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e está vindo. O Evangelho não se restringe ao nascimento. O Evangelho é a consumação de tudo. O próximo evento agora não é o Natal. O próximo evento é a segunda e esplendorosa vinda de Jesus. O mais triste é você ver essas igrejas felizes, deitadas eternamente em berço esplêndido, comemorando o Natal. Mas, amados, o Natal é um evento, biblicamente, que está no passado. O próximo evento é a volta de Jesus. Os sinais estão por todos os lados. É tudo acontecendo ao mesmo tempo e em grandes proporções. Guerra em vários lugares, terremoto em vários lugares, fome generalizada, desemprego, injustiça, corrupção. Tudo é pandemia, não é epidemia, é pandemia porque está no mundo todo. Então note, esse é o próximo evento, é Jesus. Os sinais apontam, não há mais tempo, nada vai consertar mais, nada. O mundo está de tal forma que não há mais solução para nada. Por mais que os homens tentem, não há solução, a solução é o advento de Jesus. Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A volta de Jesus deveria ser o evento mais festivo da terra. O Rei dos Reis deveria vir e o mundo preparado, de braços abertos, felizes. Mas sabe qual é o problema? O mundo vai se lamentar, a igreja vai se lamentar, muitos vão se lamentar, vão se desesperar. Por quê? Porque Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e muitos não vão abrir a porta. Muitos vão permanecer no seu conforto, no seu estado de perdição. Mas, amados, Hebreus 3:15 diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hora, o tempo é agora. Não há passado, não há futuro para a salvação. A salvação se consuma no hoje. Então, hoje, abra o coração, dê um lugar para Jesus. Não deixe ele do lado de fora. Não deixe ele na estribaria como no passado. Mas deixe ele hoje nascer, entrar no teu coração, para que tua vida se transforme, para que você siga o Cristo vivo, para que você não siga os homens, suas artimanhas, suas tradições, suas culturas, maquiadas com a religiosidade, sob disfarce de cristianismo. Não, siga Cristo.
Siga a Bíblia. A Bíblia revela Jesus. Então siga o Jesus da Bíblia. O Senhor te abençoe e que haja lugar no teu coração para Ele. Ó Deus, meu Pai, Tu está voltando. O mundo em colapso. O mundo e a igreja ainda está no evento do Natal. Um Natal que foi paganizado. Um Natal que não representa o teu nascimento. Um Natal que não representa o verdadeiro Evangelho. Não representa as boas novas. Mas Jesus, o próximo evento, agora, que está muito próximo, é o evento da tua volta, do teu retorno. Prepara-nos ao Senhor. Nosso coração está ouvindo as tuas batidas. Ó Deus, toma nosso coração porque não podemos te dar. Em nome de Jesus. Amém.